Olá amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Diogo e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre esse livro, As Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur. Este aqui é um livro que apresenta os mistérios do reino de Deus através das parábolas contadas por Jesus. De antemão eu quero dizer para vocês que eu não sou um teólogo, eu não sou pastor, eu não sou uma autoridade no assunto. E a justificativa para mim produzir este vídeo para vocês tem a ver com alguma coisa que eu li sobre aprender. Quando você quiser aprender alguma coisa, aprenda para ensinar. Então eu li esse livro, achei muito interessante e eu quis realmente absorver o que estava aqui. Então eu voltei, reli ele, marquei todos os pontos que eu achei especial, montei um resumão. Depois desse resumo pronto, eu decidi apresentar esse resumo porque eu queria treinar minha capacidade oratória, minha capacidade de expor algum assunto. E depois eu decidi disponibilizar esse vídeo para vocês aí no YouTube, porque eu acho que esse conteúdo ele é muito relevante, até porque muitas pessoas não têm o hábito de leitura, ou até mesmo quem tem o hábito de leitura e ainda não conhece esse livro, pode ser muito interessante. Dito isso, vou falar um pouquinho sobre o livro em si. Ele foi publicado em 2015 nos Estados Unidos, 2016 ele chega aqui no Brasil. Ele tem 240 páginas, divididas em 10 capítulos, e nesses 10 capítulos ele trata de 12 parábolas. Dá uma média de 20 páginas por parábola. Este livro você encontra ele em PDF para baixar gratuitamente na internet, se você quiser, ou se preferir um exemplar físico como esse meu aqui, ele custa por volta de R$30, é bem fácil de encontrar. Eu quero começar com vocês hoje uma série onde eu vou fazer esse e mais 10 vídeos, um sobre cada capítulo, e eu espero que tenha um conteúdo interessante para vocês, onde eu possa aprender e vocês possam utilizar esse conteúdo também na vida de vocês, certo? Vou falar um pouquinho sobre o autor. O autor é John MacArthur, ele é um pastor americano muito conhecido no meio cristão. Ele possui mestrado em divindade na escola teológica da Califórnia. Ele tem mais de 50 anos de ministério, já pregou versículo a versículo todo o Novo Testamento e as principais passagens do Antigo Testamento. Ele tem um programa diário na rádio Grace to You, onde ele fala diariamente e é replicado para mais de 100 países este programa dele. Ele já escreveu mais de 150 livros e é considerado hoje um dos líderes cristãos mais influentes da atualidade. Para a gente começar a falar um pouco sobre esse livro que trata das parábolas, é interessante a gente conceituar o que seria uma parábola. Eu procurei algum conceito que tem também no Dicionário Ilustrado da Bíblia, da editora Vida Nova, e ali fala que a parábola ela é uma história simples e sucinta, destinada a comunicar uma verdade espiritual, um princípio religioso ou uma lição moral. É uma figura de linguagem que ilustra determinada verdade comparando-a com uma verdade cotidiana. O autor traz também na página 20 uma definição de parábola. Segundo ele, é uma metáfora prolongada com uma lição espiritual específica contida na analogia. Depois o autor fala um pouquinho sobre como interpretar essas parábolas. Será que elas possuem uma interpretação correta, ou eu posso interpretar de uma forma e você pode interpretar de outra, e outra pessoa pode interpretar de outra forma e tá tudo bem, cada um pode fazer a sua interpretação. E o autor diz que não, que realmente ela tem um sentido específico. Jesus tinha um sentido específico quando escreveu essa parábola naquele contexto, e para isso, para a gente descobrir esse sentido, a gente precisa analisar uma exegese cuidadosa, uma vontade de compreender o que Jesus queria falar, não o que a gente quer que aquilo diga. A gente tem que ter fé em Jesus e procurar diligentemente compreender o que ele estava falando, o que ele queria falar através daquela parábola. O autor também fala que, na grande maioria das vezes, é uma mensagem simples e direta que essa parábola está querendo passar. E quando foge dessa regra, o próprio Jesus costuma explicar aquela parábola. Depois o autor fala um pouco sobre por que Jesus falava em parábolas.
Ele discorre sobre algumas afirmações e algumas tendências que existem hoje no meio cristão. E uma delas seria a primeira que a gente vê quando se fala em parábolas, as pessoas afirmarem que Jesus falava em parábolas para poder ilustrar, tornar aquele ensinamento mais fácil, acessível e agradável para quem estava ouvindo, né? E ele rebate dizendo que essa não é uma verdade completa, porque o próprio Jesus explica em Mateus 13, de 10 a 15, os discípulos perguntam para ele: por que falas ao povo em parábolas? E ele responde: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam em parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo eles não entendem. Então Jesus deixa claro que a alguns foi dado o entender e a outros não. Então ele tinha um propósito duplo. Sempre quando ele falava em parábolas, ele tinha dois tipos de ouvintes que se dirigiam até Jesus para escutar os seus ensinamentos. O primeiro eram as pessoas que vinham com um coração humilde, sabiam que eram pecadores e reconheciam nele o Mestre, o Salvador, e sabiam que poderiam dele conhecer os mistérios do reino de Deus, poderiam alcançar a salvação através dele. Então essas pessoas ouviam as parábolas e realmente entendiam o que Jesus queria dizer através dela. E existia um outro tipo de ouvinte de Jesus, pessoas satisfeitas consigo mesmo, aquela elite religiosa da época que escutava Jesus, se dirigia até onde ele estava falando, sempre procurando algum laço que pudesse pegar Jesus, procurando algum ponto para apontar, algum defeito em Jesus, alguma coisa que pudesse ser exposta para as outras pessoas, tentando sempre desmascarar Jesus. Eles vinham com um coração duro e eles tinham certeza que eles não poderiam aprender nada daquele filho de carpinteiro que vinha de Nazaré. Eles eram satisfeitos consigo mesmos e acreditavam que Jesus não tinha nada para ensinar para eles. Então essas pessoas escutavam as parábolas e realmente não entendiam nada daquilo que estava falando. Então sempre que ele falava em parábolas, ele tinha um propósito duplo: apresentar essa verdade para as pessoas sinceras de coração, e esconder essa verdade daqueles que eram satisfeitos consigo mesmos e não tinham fé em Jesus. Depois ele apresenta uma outra afirmação também presente no meio evangélico, que a contação de histórias seria a melhor forma de pregar o evangelho, que hoje os púlpitos deveriam ter mais parábolas, deveriam contar-se mais histórias. E ele defende que não, que ele dá o caso do Sermão da Montanha, que é um dos sermões mais conhecidos de Jesus, e a maior parte é de exortação direta, com repreensão e correção e instrução na justiça. Ali não apresenta nenhuma parábola. E segundo o autor, os relatos mais longos dos sermões de Jesus estão no livro de João, e ali também não apresenta nenhuma parábola. Ele diz que Jesus nem sempre falou em parábolas. No Evangelho de Marcos tem uma afirmação ali em Marcos 4, 33, 34. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Segundo o autor, isso não se refere a todo o ministério de Jesus. Ele se trata do último ano do ministério público de Jesus. Jesus teve 3 anos de ministério público e no último ano ele teve uma mudança nessa abordagem. Por que será que ele mudou esse tipo de abordagem? Ele utilizava de um jeito, depois ele começou a falar através de parábolas. Antes ele ensinava diretamente, como é o caso do Sermão da Montanha, repreensão, instrução diretamente, e depois ele começou a utilizar parábolas. Por que será que mudou isso aí? Isso aí vai ser assunto do nosso próximo vídeo agora, onde a gente vai entrar no primeiro capítulo. Mas para hoje era isso que eu queria trazer para vocês, a gente falar um pouco do livro, né, do formato dele, como ele se apresenta, os 10 capítulos que ele tem, as 12 parábolas que apresentam nele. A gente falou um pouco sobre o autor, um cara muito conhecido, muito conceituado, que tem um programa diário na rádio, já escreveu mais de 150 livros, esse é John MacArthur. A gente definiu o que é uma parábola como uma figura de linguagem na qual se ilustra determinada verdade comparando com uma verdade cotidiana. Então é isso que Jesus utilizou bastante. A gente viu sobre a interpretação
que a gente não pode interpretar de qualquer jeito, que tem um sentido específico aquela parábola e a gente tem que buscar essa interpretação, o que Jesus queria falar através dessa parábola. E depois a gente viu que nem sempre Jesus falou por parábolas. Ele começou a falar sempre em parábolas no último ano do seu ministério público. E aí, no próximo vídeo eu espero vocês, quando a gente vai entrar no capítulo 1, intitulado O Dia em que Tudo Mudou. Ali a gente vai falar um pouco sobre os embates que Jesus teve com os fariseus, que eram a elite religiosa da época, tendo o sábado como eixo principal desses embates. E ali na escritura fala que eles começaram a tramar a morte de Jesus. Esse o autor classifica como o dia em que tudo mudou, quando Jesus muda o método que ele apresenta as suas verdades sobre o reino do céu. Eu espero você no próximo vídeo e até lá.